Olá, a você que ouve esse áudio, eu quero te saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e quero te convidar para fazer uma meditação na palavra do Senhor. Dedique esses momentos a qual essa pregação tem como destino de ser pequena. Dedique esses poucos minutos a meditar nessa palavra profundamente, a meditar nessa palavra profundamente. E a palavra a qual será ministrada se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. Só a parte A do versículo. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Glória a Deus. Essa é uma parábola que se encontra no livro de Lucas. A parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, é uma parábola muito ministrada nas igrejas, ministrada, até mesmo no meio da rua para pessoas, os nossos irmãos que trabalham aí no campo de missão. Glória a Deus, que Deus proteja você, varão, que Deus continue te abençoando. E essa parábola que começa no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas e vai até o versículo 32, se eu não me engano, fala sobre a história de um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço dele vem ao pai e fala: Pai, me dá toda a minha parte aí na tua herança, tudo que eu tenho direito, que eu vou partir daqui. A primeira observação que eu faço é que o pai não indagou, não aconselhou o filho, não sentou: filho, vamos conversar, por que você está tomando essa decisão? Por que você está decidido a fazer isso? Você sabe por que o pai não chegou a chamar a atenção do filho? Porque às vezes o pai precisa deixar você trilhar o seu próprio caminho, tomar suas próprias decisões, concluir, concluir as suas próprias decisões sozinho, concluir no fim de tudo se aquilo valeu ou não a pena, se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, se aquela decisão trouxe algo bom ou sequelas que durará o resto da vida. Essa é a primeira característica que eu vejo nessa parábola. Então, o filho pega e passa poucos dias, arruma tudo. Outro ponto interessante, ele já podia ter pegado aquilo no mesmo dia, ter partido. Mas não, ele esperou alguns dias.
ter um momento, né? Teve tempo suficiente para o pai sentar com o filho, conversar com o filho. Mas como é que ficou o coração daquele pai, sabendo que seu filho poderia ir para um lugar totalmente desconhecido e poderia nunca mais voltar, nunca mais ele ver o seu filho? Aleluia! Você imagina, querido, como é que ficou o coração daquele pai naquele momento com a decisão do seu filho? Como é que ficou o coração daquele pai com aquela decisão? E ainda convivendo com o filho, né, até o dia do filho partir, o pai não falou nada, o pai não chegou, não aconselhou. A Bíblia não diz se o pai aconselhou o filho ou não, mas a gente abre um parêntese. A Bíblia nos dá essa oportunidade de meditar, de viajar, de abrir a mente. Então o filho pega tudo que tem, seus bens, creio eu que uma mala com roupas dentro. Naquela época não existia mala, mas existia algo para transportar, né, os pertences, as roupas, né, os viajantes, né? Então o filho pega aquilo que tem e sai para uma terra distante. Uma terra distante, a qual as leis são outras, os ensinamentos são outros. Começa a gastar, conhece muita gente, começa a gastar o seu dinheiro, né? O dinheiro que era da sua herança para um investimento futuro, para estabilizar a sua vida, mas não, ele pega e gasta tudo com meretrizes, com festas, bebidas. E passa um determinado tempo, um determinado período, a qual tudo acaba para esse jovem. Tudo acaba, se vai tudo. E ele se encontra num momento de desespero, ele se encontra num momento de agonia. Isso é uma prova que tudo é passageiro, querido. Tudo que parece ser bom vai passar. Tudo que é ruim vai passar. E então esse rapaz encontra, né, com um dos cidadãos daquela cidade, assim diz a palavra do Senhor. Explica ali, conversa a sua situação, conversa como ele está vivendo, né, sobrevivendo, aliás, naquele país. Então aquele cidadão abre uma oportunidade para ele. Qual a oportunidade? Ir para o campo, cuidar de porcos. A que situação chegou, né, esse jovem, esse rapaz, a qual tinha uma vida maravilhosa. Pelo que podemos entender da palavra, era uma família bem sucedida, uma família que tinha bens, que tinha empregados. Quanto será que esse jovem gastou? O que será que ele deixou? O que será que ele colocou, né, na mesa, né? O que será que ele abriu mão para ter uma vida de momento, uma vida momentânea, de prazeres, festas, tudo aquilo que a carne deseja, um prazer momentâneo. Então esse jovem vai para o campo e se encontra ali no meio dos porcos. Muitos pregadores falam que ele comeu ali, né, a lavagem dos porcos. Vamos usar logo a linguagem popular. Comeu ali a lavagem dos porcos, mas não. Ele não comeu a lavagem dos porcos.
porcos. Ele desejou comer a lavagem dos porcos. Você imagina, né? Que necessidade que esse rapaz estava passando. Se ele desejou comer a lavagem daqueles porcos. E sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém lhe dava nada. O que é esse nada, irmão Gustavo? É nada, meu querido. Se ele estava num campo, numa fazenda, não lhe deram nada, uma fruta, um pedaço de carne, um prato de comida, um pedaço de pão, não lhe deram nada. Eu acho que naquele país a pessoa só recebia depois que trabalhasse. Mas como é que trabalha se uma pessoa está faminto, está com fome, está fraco? Então, aquele jovem ali naquele chiqueiro de porcos cai em si e fala assim: nossa, os empregados do meu pai comem pão a hora que eles quiserem e à vontade ainda. E eu interpreto isso não só como um pão, mas todo o alimento, né? Uma fruta, um leite, coisas que se encontram no campo. Outros tipos de alimento, ou seja, os empregados do meu pai se alimentam a hora que eles querem e com abundância. E eu estou aqui morrendo de fome. A primeira observação, querido: cair em si. A maioria das vezes estamos em uma situação a qual é desagradável. A maioria das vezes estamos numa situação a qual não éramos para estar. A maioria das vezes encontramos numa situação crítica por conta das nossas próprias decisões. A maioria das vezes nos encontramos no lugar errado, num lugar onde não éramos para estar. A maioria das vezes nos encontramos em locais que não foi feito para nós. Mas a gente está lá, a gente se encontra lá. Sabe por causa de quê, querido? Por causa de uma decisão errada nossa. Por causa de uma decisão errada nossa. Nos encontramos às vezes no chão, sabe? No fim do poço, querido. Por conta de uma decisão errada nossa. Às vezes falta mais a gente meditar, a gente imaginar o que vai gerar aquelas nossas atitudes, o que vai gerar, né, os nossos passos. Quantos se encontram nessa situação, a situação do fim do poço? Uma situação que você olha para um lado, que você olha para o outro e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha a vida tão maravilhosa, tão sob controle, eu tinha tudo nas minhas mãos, com abundância, mas o que eu estou fazendo aqui, meu Pai? Essa característica é interessante. Às vezes nos encontramos em situações críticas por conta das nossas próprias decisões, querido. E sabe o que aquele jovem fala? Dentro do seu coração, para ele mesmo. Primeiramente, ele não aceita aquela situação. Sabe por quê? Porque ele não foi criado lá, ele não nasceu lá. Que me fala você?
Será que nascemos numa situação crítica? Já nascemos em meio aos porcos, em meio ao lamaçal? Aleluia. Já nascemos num lugar aonde somos rebaixados ao nada, porque quando uma pessoa, querido, não tem não consegue nem um pão, pede um pão para uma pessoa e a pessoa não lhe dá pão, não lhe dá nada para comer, é porque estamos rebaixados ao nada. E aquele jovem, ele não se conformou com aquilo. Ele falou: rapaz, os empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui, ou seja, caiu em si. Eu tinha a vida tão boa, tão maravilhosa. Eu não estava nesse abismo, eu não estava nessa situação a qual me desespera, a qual me deixa agoniado, a qual me deixa triste, a qual me deixa angustiado, a qual tira o meu sono, a qual tira a minha paz. Eu não tinha isso. E hoje eu me encontro aqui, nessa situação crítica. Quantas pessoas hoje dormiam tão bem, tão tranquilamente, hoje vivem com a insônia, hoje dormem à base de remédios. Quantas pessoas têm tudo na sua mão, emprego, família, casa, saúde, mas se encontram vazias por dentro. Aleluia, glória a Deus. Se encontram vazias por dentro, como se não tivessem nada, como se elas não tivessem um motivo para viver, um motivo para se alegrar. E esse jovem toma a decisão e fala bem assim: rapaz, eu vou me levantar. Primeira decisão desse rapaz: se levantar. Você que ouve esse áudio nesse momento, se você se encontra num momento difícil, num momento de calamidade, num momento de tensão na sua vida, tem essa primeira atitude desse rapaz. Qual é a atitude, irmão Gustavo? Se levantar. Porque só de pé, querido, a gente encontra forças celestiais para nos fazer caminhar, para nos fazer levantar a cabeça. Só de pé que conseguimos caminhar. Se levantar é o primeiro passo. Irmão Gustavo, eu estou passando por uma situação crítica na minha vida, então se levante em nome de Jesus. Aleluias. Se levante em nome de Jesus. E aquele rapaz continua falando no seu coração: eu vou me levantar. Ou seja, eu vou dar o primeiro passo, que é se levantar. E vou até o meu pai. E vou assumir que eu errei. Vou assumir que eu pequei. E não interessa onde ele vai me colocar, não interessa o que eu vou fazer, se lá eu vou ser reconhecido como empregado, mas interessa que eu vou estar lá. Tá lá onde? De volta à origem, de volta ao lugar de conforto, de volta ao lugar que traz paz, de volta ao lugar que tem fartura, de volta ao lugar que tem alimento, que tem suprimento, de volta ao lugar que ele pode dormir sossegadamente. Aleluias, glória a Deus. O segundo passo que esse jovem toma, meu querido, é assumir que errou. Irmãos, o que o orgulho está fazendo com a geração de hoje? O que o orgulho está fazendo com o ser humano de hoje em dia?
tanto ele crendo no Senhor ou não, seguindo a Cristo ou não. Irmão, o orgulho nos leva ao nada. Deus fala que o orgulhoso ele vai abater. E ele nos cita qual o tipo de orgulhoso. Se é católico, se é evangélico, se é budista. Não, ele fala que o orgulhoso ele vai abater. E é abater, querido. É deixar nós, se tivermos com o eco de orgulho, é nos deixar com a boca no chão, no pó, até a gente assumir que a gente não é nada, até a gente assumir que é dependente do Senhor, da permissão do Senhor, da bênção do Senhor. Glória a Deus. E aquele jovem, ele toma essa segunda decisão, que é assumir. Ele deixou o orgulho dele todo de lado. E assumiu que errou. Assumiu que errou, que pecou contra o céu, que pecou contra o pai dele, que não deu valor ao que tinha, que não deu valor aonde estava. O que o orgulho anda fazendo com nós, querido? Às vezes estamos nos afundando na vida porque não temos a coragem de assumir que precisamos de ajuda. Às vezes não temos coragem de assumir que necessitamos de ajuda. E não assumimos que erramos. Erramos. E aonde o orgulho irá nos levar? Aonde o orgulho irá nos levar? A canto nenhum, querido. E essa atitude que esse rapaz teve, para mim eu acho que foi a atitude mais linda que ele teve. O que será que Deus acha disso? Quando a gente chega ao pé dele e fala: Pai, eu pequei, Senhor. Eu escorreguei durante o dia, eu vacilei, meu Pai, me perdoa, Senhor. Eu senti, não valho nada, Pai querido, Pai amado. O que será que Deus pensa? Qual será a reação de Deus? Qual seria a reação de Deus em meio a isso, em meio a essa situação? Ah, meu Deus do céu. Como a reação de todo pai, irmãos. Eu acho que deixaria uma lágrima cair, as lágrimas caírem e correriam a encontro a nós para nos abraçar, para nos beijar e falar: ô filho, eu sei que você errou, mas você está perdoado, vem cá, dá um abraço. Segunda característica, igual estamos falando agora, assumiu que errou, quebrou o orgulho que tinha dentro do seu coração. Se levantou, irmãos. Terceira característica, se levantou e foi de encontro à bênção, foi de encontro à mudança para a sua vida, foi de encontro à paz, ao sossego, à restauração, à restituição daquilo que ele tinha perdido, de tudo aquilo que ele tinha perdido. Não se conformou com aquela situação. Quantos hoje em dia se conformam com a situação que estão? Se sentem mal por dentro, se sentem ruins por dentro. Se conformam com isso.
Não se conforme, querido. Não se conforme com uma coisa que te desagrada, que te entristece, que te faz chorar, que te faz sofrer. Não se conforme com uma coisa que afasta o Espírito Santo de Deus de você. Não se conforme, querido. Faça igual esse rapaz, não se conforme. Levanta do chão, querido. Bate a poeira da roupa. Se prepara para falar com o Pai. Se prepara para rasgar o seu coração diante dele. Aleluias. Assumir que sem ele você, eu, nós não valemos nada. E pedir a ele restauração, renovo, avivamento. Não se conforme com a situação ruim, com o incômodo que a tua alma passa, com situações ruins que o inimigo, nos lança. Não se conforme, querido. Levante e caminhe para a bênção, caminhe para de encontro à bênção, igual esse rapaz fez. E sabe o que vai estar te esperando lá? Depois dessas 3 etapas, se levantar, assumir que precisa de ajuda e reconhecer que errou, e reconhecer que quer melhorar a vida, que quer restaurar aquilo que foi perdido, igual esse jovem reconheceu, e caminhar para a bênção. Você sabe o que vai estar te esperando lá? Quando você fizer esses 3 passos, se você tiver essas atitudes, terá um Pai te esperando para te abraçar, para te beijar, para renovar tuas vestes, para renovar a tua vida e mais, declarar a todos que estão ao redor que Ele é maior na tua vida. Declarar a todos que estão ao redor que você é uma bênção, que você reviveu, que você estava perdido, foi achado, que você estava numa situação a qual você não deveria e foi restaurado a tua vida. Esse Pai vai comemorar com todos aqueles que estão ao teu redor. Esse Pai vai fazer festa em comemoração às tuas atitudes, a esses 3 passos. E a tua vida vai melhorar. Aquilo que tu acha que está faltando, que tu sente que está faltando, vai retornar para você. Aquilo que você sabe que precisa de uma restauração, de um renovo, vai ser renovado, vai ser restaurado. Aquilo que você deseja no seu coração será entregue a você. Só basta você se levantar e ir de encontro à bênção, ir de encontro àquele que vai te abençoar. Não se conformar jamais com o que te faz sofrer. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, assim como já ficou no meu aqui, porque veio diretamente dos céus. Divulgue esse áudio para Deus fazer a obra na vida de outras pessoas, assim como fez na minha e vai fazer na sua. Eu quero te agradecer pela atenção.
e falar que você é mais do que um vencedor. Glória a Deus. Aleluia.